Olá, boa noite, queridos e queridas, irmãos em Cristo Jesus, irmãos de um modo geral, homens e mulheres, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Vocês estão ouvindo aí uma criança chorando? Pois é meu vizinho aqui brigando com o filho. Vocês não reparem isso não, tá? Que parece que tá aqui dentro de casa, mas é lá. Os pais têm que educar os seus filhos, não é mesmo? Mostrar o que é certo e a criança tem que obedecer, não é mesmo? A criança tem que obedecer aos pais. Então, antes de eu começar aqui, eu quero desejar uma noite muito abençoada para vocês, que Deus possa os abençoar grandemente, que a noite seja plena e saudável. E me apresentar também para vocês que estão chegando, rapazes e moças novos que estão chegando. Meu nome é Elizabeth, chamo-me Elizabeth Guilhermino, tá bom? Eu sou evangelista. E eu tenho esse canal aqui há algum tempo, andei um pouco parada aí, porque tive uma série de problemas, né, até de saúde também, mas estou bem, estou voltando, já tem um tempo que estou de volta, e eu gostaria muito de agradecer a você, porque você está aqui, está me ouvindo, muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Esse canal não pertence só a mim, esse canal é nosso, de todos nós. Então se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, que está em vermelhinha aí, você tá vendo? Palavrinha em vermelho, você aperta nela aí, depois você vai apertar na palavrinha no sininho, depois na palavrinha todas. Primeiro na palavrinha inscrever, depois no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito e escrito, tá certo? Depois, se você fizer isso, você vai ver do lado uma mãozinha assim, você dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui. Porque o que eu trago aqui não é nada que venha desabonar a conduta de alguém, mas sim para fazer crescimento espiritual, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Gostaria muito que você prestasse atenção. Se você puder, sente-se em um lugar calmo, aí na sua casa, onde você estiver. Pegue a sua Bíblia e vai lá para Provérbios, capítulo 19. Eu vou ler o provérbio de número 19, eu vou ler alguns versículos, não vou ler tudo, e depois, então, eu vou para o capítulo número 20, e aí eu vou ler a explicação que nós temos aqui na Bíblia e depois eu também vou falar alguma coisa daquilo que eu tenho entendido, daquilo que eu tenho aprendido aqui juntinho com vocês, tá bom? Eu aprendo junto com vocês aqui. Apesar que eu faço meu estudo antes, eu me preparo antes, mas eu estou aqui juntinho com vocês aprendendo, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos e abençoados, tá bom? Vamos ficar atentos aqui, prestando atenção, tá certo? Então, vou começar a ler. Já posso começar a ler? Está preparado? Está preparada já? Estão atentos? Vamos ficar atentos então, não é mesmo? Inicia-se assim no capítulo 19 de Provérbios, versículo 1. Diz assim, o primeiro provérbio. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Versículo 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Versículo de número 3. A estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Versículo de número 4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Versículo de número 5. A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará. Número 6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam quanto mais se afastaram dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. Vamos pular lá para o
o número 15, versículo de número 15, que fala que a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá de fome, padecerá fome. 19. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazer. Versículo de número 25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu vou falar aqui da explicação deste Provérbios, deste capítulo todo de Provérbios. Eu vou falar algumas coisas. Então, aqui no versículo 9, está falando sobre a falsa testemunha. Isso significa que se o falso testemunho diante dos homens é crime prescrito em lei, quanto mais na lei de Deus. Você entende? Quanto mais na lei de Deus. Portanto, quem fala mentiras em relação ao seu próximo sofrerá as más consequências das suas palavras. Uma falsa acusação é capaz de prejudicar totalmente a vida da pessoa injustiçada. Presta atenção nisso. Você entendeu? Então, diante disso, não queira ser o causador da destruição de ninguém, né? Por causa da mentira, pois cedo ou tarde ela será descoberta. Toda mentira, mas cedo ou mais tarde ela é descoberta, não é mesmo? Então seja verdadeiro, seja sincero, que a mentira não é de Deus. Você sabe que a mentira não é de Deus. Falar a verdade é o melhor caminho para viver em paz com Deus e com as pessoas ao seu redor. Com todos aqueles que te rodeiam, você entende? Com todas as pessoas, com todos os homens em geral, o modo de dizer homens, tá? Isso é de um modo geral. Então, esse capítulo de número 19, no versículo 9, está falando sobre a falsa testemunha. Não seja a pessoa que vá caluniar o outro ou inventar mentiras. Fazer calúnias ou mesmo inventar mentiras, tá certo? Também fala sobre a casa e os bens. Vemos o contraste entre herança terrena, deixada pelos pais, e a bênção concedida pelo Todo-Poderoso. Então, é extremamente comum o filho receber uma herança paterna, mas há favores que os pais não podem lhe conceder, como um casamento bem-sucedido, por exemplo. Pois essa dádiva vem diretamente do alto. Quem traz essa dádiva de um casamento bem-sucedido? É Deus. E também as pessoas que convivem ali, o casal que tem a convivência um com o outro. Você entende? Eles têm que receber a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, para que eles possam fazer o que é certo para que o casamento deles seja bem-sucedido. Você entende? Então, isto é somente o Senhor que prepara e reserva aos seus filhos um cônjuge fiel. Deus prepara a pessoa para o seu casamento. Ele prepara um cônjuge para para aquele homem ou para aquela mulher. Você entende? Então, Deus, o Altíssimo, ele considera a vida amorosa fundamental para o desenvolvimento da fé. E é verdade, né? Quando nós estamos amando verdadeiramente, com sinceridade, amor puro mesmo, tudo flui bem, a gente procura fazer tudo certo, então a nossa fé vai aumentando. Poxa, eu vou fazer isso assim com o meu marido, ou com o meu amado, não sei, com o meu namorado, e vai dar tudo certo, eu creio que vai dar tudo certo. Então a gente já fica, né? A nossa fé aumenta.
Por isso, quando nós recebemos de Deus uma esposa ou um marido prudente, uma pessoa inteligente, uma pessoa sensata, que sabe o que faz, né? Deus, então, dá responsabilidade para essa pessoa no casamento. Essa pessoa é uma pessoa responsável no seu casamento. Ela procura fazer o que é certo, né? Então, o homem ou a mulher, ele é presenteado por toda a sua vida, né? Porque casou-se com aquela pessoa, aquela mulher prudente ou aquele homem prudente, aquelas pessoas que são cautelosas em tudo que fazem, você entende? Então, esse versículo também é um versículo muito bom, que fala sobre a casa e os bens que nós temos na nossa casa, né? Na nossa família. Também, no versículo 17, fala que o Senhor empresta. Está dizendo que a lei mosaica ordenava assistência aos mais frágeis da sociedade, como, por exemplo, as viúvas, os órfãos, os pobres e os estrangeiros. Naquela época existia uma lei, né, que dava mais assistência a essas pessoas, né, aos pobres, aos órfãos, à viúva, né? Então existe isso. Hoje em dia ainda tem essa lei, mas não é mosaica, é diferente, tá certo? Então, em sua infinita sabedoria, o Altíssimo já sabia que eles seriam vítimas de opressão e manipulação dos mais fortes. Por isso, deixou tantas advertências para coibir esse comportamento injusto. Para estimular a generosidade do ser humano, Deus foi capaz de se colocar como pagador do empréstimo feito aos pobres, isto é, quem se compadece e faz o bem aos necessitados, empresta ao próprio Deus. Você entendeu? Certamente não existe nenhum risco de não receber retorno por parte dele. Afinal, o Senhor Jesus é o proprietário de toda a terra, né? E também do céu. É verdade? Ele é dono de tudo. Vamos lá agora eu vou ler para vocês o Provérbios de número 20, tá bom? Vamos dar uma adiantadinha. Provérbios de número 20 fala que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira, peca contra a sua própria alma. Pula para o versículo 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Versículo 10. Dos pesos diferentes e das duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Vamos lá no versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então, não ames o sono. Como está dizendo aqui, não ames o sono, não seja preguiçoso, né? Aí vamos ver aqui, ó, no versículo 19 que fala: o que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não se vingue. Não diga que vai se vingar de uma pessoa. Entregue na mão de Deus, que Deus resolverá, tá certo? Vamos ler aqui no versículo de número 26. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Versículo de número 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Que lindo isso, não é mesmo? Então, versículo 30 que diz, para encerrar aqui o Provérbios de número 20. Os vergões das feridas são a purificação dos maus.
como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Vamos entender isso aqui. Nesse capítulo de número 20, no versículo 1, está falando sobre bebidas, não é mesmo? Que fala que o vinho é escarnecedor. A bebida forte alvoroça a pessoa, né? Deixa a pessoa alvoroçada. Então, desde aquela época, a Bíblia já advertia quanto ao perigo de bebidas alcoólicas. Mas existem pessoas que não querem saber, né? Pegam o vício da bebida e vão, né? Acabam tendo até doenças, né? A chamada cirrose alcoólica, né? E depois eu completo mais isso aqui para vocês. Então, a bebida, ela embriaga, é embriagante, e ela é definida como zombadora. E todos aqueles que se deixam dominar por ela sofrem seus efeitos. É verdade, não é mesmo? O primeiro gole, o álcool, pode induzir a alegria, a força e a bravura, mas quando se torna um vício, como eu disse, pessoas que viciam-se, causa a perda da moral, da saúde, até da saúde da família, que a família sofre, né? Da reputação e da credibilidade. Você entende? Ou seja, traz desordem na vida dos que buscam ter paz, né? Então, traz desordem na vida dos que abusam dele. Você entende? Você entende? Então, a aparente alegria, né, que as pessoas carregam quando bebem, né, a aparente alegria que você vê aí nos bares, as pessoas lá falantes, sorrindo e tal, muitas vezes pode culminar um relacionamento de erros, de muitos erros. Porque a bebida, ela exageradamente, ela traz brigas, traz acidentes, tá andando, cai na rua, se machuca todo, ou pega um carro para dirigir, aí tá tonto, né? Causa acidente. E com isso causa prisões, causa sarjeta e até a morte. Você entende? Então, é preciso ter muito cuidado. Isso aqui é um alerta para aqueles que gostam muito de beber e tem muitos que já se tornaram viciados. Todo final de semana tem que beber, tem que tomar cerveja ou tem que tomar uma bebida mais quente, e aí está se destruindo a própria vida. Então, o homem fidedigno, quem o achará? Essa é uma pergunta que está aqui. Então, de acordo com um versículo, a maioria das pessoas apregoa a própria bondade e se gaba da sua qualidade e realizações a fim de atrair atenção para si próprio. Tem muitas pessoas que fazem um bem aqui e depois ficam jogando na cara do outro. Ou então fica falando, eu fiz isso para fulano, fulano tá mal, eu tive que ajudar, fez isso, entendeu? Isso não é correto fazer isso, né? Então, como falar é muito fácil, não é prudente avaliar alguém por suas próprias palavras e muito menos pelos altos elogios. Você entende que a pessoa quer se mostrar. Então, ao contrário, é preciso ficar atento ao caráter e aos frutos que ele manifesta, que essa pessoa está se manifestando a todos, principalmente aqueles que estão em uma posição inferior, né? Então, existem muitas pessoas falastronas, né? Os falastrões são fáceis de encontrar, mas o homem fidedigno é difícil de achar por ser fiel e digno de confiança. Você entende? Muito forte isso, não é mesmo? Isso aqui é uma instrução, é uma coisa que você deve guardar.
e procurar fazer o que é certo e ajudar outras pessoas. Existem pessoas que estão com problemas assim, você pode ajudar. Conversando com essa pessoa, falando de Jesus para essa pessoa, mostrando o que a bebida está causando na vida daquela pessoa. Não só bebida, mas também tem drogas e outras coisas, são vícios, né? Então, cumpre sua palavra, honra e tem os seus compromissos acima de tudo, aquele que é uma pessoa sensata, que faz o que é certo, que não está enchendo o seu organismo de álcool, de bebidas alcoólicas, você entende? São poucos os que possuem esse tipo de caráter, pessoas que são pessoas sensatas, pessoas que fazem, que levam para a sua família, né? Porque a pessoa exemplo, né? Principalmente pais e mães têm que ser exemplo para os filhos, né? Se você é uma pessoa que costuma encher sua casa de bebidas, convida seus filhos, né? Convida as pessoas, ou então você vai sair e chega, vai encontrar com os amigos e tal, e chega em casa bêbado, né? Com um cheiro de álcool e trazendo desavença para dentro de casa, porque tem pessoas que bebem, ela se transforma, ela fica uma pessoa assim, fora de si, né? E começa a fazer coisas que não é normal. Então vamos lá falar sobre a pessoa que é muito tagarela. Muitas pessoas já foram enganadas por alguém que se dizia amigos, né? Ou pessoas que se dizem amigos, mas espalha boatos e confidências que a outra pessoa falou com ela, você entende? Então, essa pessoa, ela criou intrigas ou fez algum tipo de calúnia com a finalidade de destruir a reputação da outra pessoa. Existem pessoas assim, que gostam de destruir a reputação da outra. Por isso que a exortação para não se associar a pessoas bajuladoras e tagarelas. Por isso há esse tipo de exortação. Influência. Você tem que influenciar. Não vamos fazer isso não vamos. Evite, você entende? Então essas pessoas são leais somente por conveniências, pois acima de tudo têm os seus próprios interesses. Portanto, se você prefere desconsiderar o conselho divino porque gosta de ser bajulado, sua vida, cedo ou tarde, sofrerá danos. Isso aqui é a pura realidade, é muita verdade. Então, preste muita atenção nisso. E outra coisa, não seja uma pessoa vingativa, porque a vingança é um sentimento destrutivo que visa retribuir na mesma moeda o mal recebido. Está escrito aqui, eu estou lendo. Ao sermos ofendidos, a reação natural é de sentimento de raiva e desejos de vingança. É isso o que o mundo jaz, estimula o ódio como forma de reparar o dano. Você vê. No entanto, os nascidos de Deus conseguem vencer seus impulsos. Você entende? Os nascidos de Deus. Dá licença, beber uma aguinha, tá? Conseguem vencer os seus impulsos. Então vamos lá recapitular aqui para me encerrar, tá bom? Aqui no Provérbios de número 19, esse provérbio, o salmista está retratando a vida de uma pessoa que é pobre, sob uma luz, né? Que ela carrega uma luz favorável, muito mais além do que ela teria, né? Então Deus dá uma luz favorável para essa pessoa, muito mais além do que a pessoa que é rica mesmo, rica de dinheiro, que eu quero dizer nesse caso. Então, este salmo está retratando
a questão da sabedoria da pessoa que é pobre e da pessoa que é rica. Porém, Deus deixa bem claro que não há nada de errado, não há nada de errado com a pessoa que é pobre. Não há nada de errado com a pessoa que é pobre. E que o que importa mesmo, o que está importando nisso tudo mesmo, é a sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. E como essas pessoas proferem as suas palavras, o modo que as pessoas se dirigem com o outro, o modo que falam. Por isso, que nós somos, nesse caso aqui, nós estamos sendo advertidos em tomar cuidado com o que a gente fala, né? Aqui no Salmo, no Salmo não, no provérbio que diz, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo o deixa. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos e como nós nos expressamos, falando com outra pessoa. As nossas palavras, elas devem ser sempre guiadas pela sabedoria de Deus. Nós devemos pedir, Senhor, devemos pensar antes de falar qualquer coisa, porque Deus disse que melhor é um pobre sábio do que um rico tolo. Está escrito, é o que Deus disse, está escrito na palavra. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Essa é a conclusão que eu tirei desses provérbios, aqui do provérbio de número 19, que existem o que adquire entendimento, aquele que adquire entendimento, que ama a sua alma, né, que busca de Deus, e aquele que cultiva coisas que não são de Deus. Esse é tolo. Então, existem pessoas de todo tipo. O tolo não é certo. O tolo, ele goza de coisas que não flui bem. Você entende? Agora, o que é de Deus, o pobre, muitas das vezes, o pobre, nas suas palavras, ele é mais sincero do que uma pessoa que é rica. O rico não, o rico quer se mostrar, até inventa mais coisas. E o pobre não, o pobre ele é sincero no que ele fala. Então, Deus não faz distinção, Deus não tem problema algum com a pessoa que é pobre. Muito pelo contrário, Ele ama todos os seus filhos, principalmente aqueles que são justos. Você entende? Então, vamos para a conclusão do provérbio de número 20. A conclusão que eu obtive deste provérbio é que ele está nos instruindo sobre a sabedoria e sobre o que nós devemos evitar. Está mostrando a sabedoria de Deus e aquilo que tem nessa terra que nós deveremos evitar. Você entende? Quando está falando aqui, está falando do vinho. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Então, quando está falando do vinho, está dizendo que o vinho é escarnecedor, ele está mostrando que qualquer tipo de vício, né, seja o vinho, seja a cerveja, seja caipirinha, né? Tem pessoas que tomam muito caipirinha, seja qualquer tipo de bebida alcoólica, ou drogas não ilícitas, que não são legais, essas coisas faz acontecer muitos problemas, traz muitas brigas, confusões, discussões desnecessárias, às vezes coisas desnecessárias, às vezes coisas bobas faz acontecer, às vezes acontece até crimes por causa da bebida, por causa do exagero. A pessoa exagerou na bebida. Então, aquele que é escravo desses tipos de vícios, né? De bebida, de drogas, cigarro e muitas outras coisas, que tem muitas pessoas viciadas em muitas coisas,
essa pessoa nunca será uma pessoa sábia. Ela não é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa tola. Porque a briga, essas coisas, né? O vinho, por exemplo, se beber demasiadamente, a cerveja demasiada, qualquer tipo de bebida alcoólica, vai trazer briga. Então a briga já é um sinal de tolice, você entende? Então nós devemos evitar, porque o homem honroso é aquele que se desvia de vícios, se desvia dessas questões, você entende? Então esse provérbio está falando sobre isso, que fala também de pessoas que são fofoqueiras, pessoas mexeriqueiras, né? Pessoas que gostam de falar mal do outro. Então a conclusão que nós precisamos deixar aqui bem claro é que nós devemos ser dirigidos por Deus, né? Nós devemos ser dirigidos por Deus. Estou vendo aqui que a herança que no princípio é adquirida, as peças no fim não será abençoada. Então, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Tem que seguir a Deus, pedir a sabedoria do alto, tá? O que ama a Deus vai ser sempre beneficiado, tá certo? Esta é a conclusão que eu tirei aqui no meu raciocínio, tá bom, gente? Então vamos seguir em frente. Amanhã eu venho com vocês com o Provérbios de número 21 e 22, tá bom? Boa noite para vocês. Não esqueçam de agradecer a Deus por esse dia, por essa noite tão abençoada. Orem a Deus, agradeça pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas, tá bom? Que Deus os abençoe.